Muito obrigado. Senhor, nós estamos num lugar que o Senhor mesmo preparou. Muitas lutas, algumas incertezas, mas a certeza de que o Senhor vai à frente. E é o Senhor quem nos conduz, e é o Senhor quem nos auxilia, Pai. Te louvamos, te agradecemos pela história que continua a partir daqui. Ela não começa, não dá fim a outra, ela continua aqui. Mas nós queremos pedir, Deus, um tempo novo do Senhor sobre nós. E que de fato, cada um de nós, Pai, se comprometa com o Senhor, com a obra do Senhor, e experimente cada vez mais da bondade do Senhor, da Tua graça, do encher do Senhor nas nossas vidas. Abençoa-nos, Deus, e nos impulsione para um ideal só Seu. Que o nosso coração seja inundado pela Tua vontade. No nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Se você não sabe o Salmo 23, fica o desafio para você memorizar essa semana, porque a gente vai começar uma série que começa hoje, no período da manhã, tá? A gente vai fazer isso. Eu não só acredito nisso, como preparei um material para vocês com o tema Tua Bondade
me seguirá, tá? E que é o último verso. Então a gente vai ler agora, hoje, gente, nós temos todo o equipamento, tudo isso, mas a gente está meio travado. Então a gente vai contar com o seu aplicativo ou que você escute, tá bom? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa canção, ela simplesmente, que a gente acabou de cantar, cita aqui, tua bondade me seguirá. E aí, o que a gente quer conversar hoje? Como é que essa bondade vai seguir você? Porque assim, é tipo você correndo e a bondade indo atrás de você. Então, não, você matou alguém, puxa, tua bondade vai me seguir, né? Você vai ficar livre. Você roubou alguém, fica tranquilo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para a gente entender que bondade é essa que vai seguir, que é o desfecho dessa mensagem, tá? Pode se assentar, gente. A gente está vivendo um tempo, que eu já tenho falado isso, de muito isolamento. As pessoas estão mais independentes, E eu comecei a lembrar uma frase que eu não sei se você lembra, foi muito falada. Você ouviu isso milhares de vezes na pandemia. Quando acabou a pandemia, amenizou. Graças a Deus, ninguém da minha família... Graças a Deus, ninguém da minha família... É como se a gente tivesse isolado a pandemia para, tipo, a sua família, né? Que estava todo mundo protetivamente vivendo. E esse protetivo já é muito pós-moderno, mas aí intensificou. Eu estava falando com um cara, foi muito legal essa semana, falar que não deu para avaliar ainda o que aconteceu pós-pandemia. Porque as mudanças não foram só no trabalho e tal, as mudanças também são mudanças emocionais. E nessa mudança que a gente está vivendo, o outro, quem é o outro? E aí por que eu estou falando isso agora? Porque Deus também é o outro. Então Deus, tua bondade me seguirá. Eu estou fazendo umas atrapalhadas aqui, mas tua bondade, o Senhor vai me seguindo. Eu estou tocando e o Senhor vai comigo. Vou fazer o que eu quiser e o Senhor sabe. O Senhor é bom. Todo tempo tu é bom. Então tudo que acontecer está tudo certo. Então esse pensamento pós-moderno, ele não tem nada a ver. Porque ele não tem nada a ver com o Salmo. Ele não tem nada a ver do que o Salmo diz. O Senhor é o meu pastor. Já começa assim. Dizendo, não, tua bondade me seguirá porque o Senhor é meu pastor. Tá? Então, eu queria falar sobre essa bondade que segue você. Porque é verdade, ela segue você. Mas, em primeiro lugar, ela segue você porque Deus é pessoal. Eu queria falar sobre a pessoalidade de Deus. Que é uma coisa que as pessoas perderam de vista. Então, um cara faz um congresso, você vem 40 vezes, você vai arranjar um marido. Não sei se isso é uma bênção ou não, né? Depende, né? Não, você vem 40 vezes aqui, às vezes depois do congresso vira uma maldição, né? Mas a outra coisa é o seguinte, não, você vem 40 vezes aqui que as causas perdidas nós vamos resolver. Você vem 6 meses, nós vamos resolver o seu problema. Deus ser uma pessoa, tanto faz. Que depende da sua fé e que o Altíssimo vai se curvar a você. Essa é uma mentalidade evangélica, cristã, não só evangélica, mas cristã também, dos santos que vão resolver todos os problemas das causas perdidas, do coração partido. Legal, mas não é só a essa religião, essas religiões que eu estou citando, que tem essa linha de pensamento. Há muita gente que entende que a gente curva a divindade, que a gente pode, com uma meditação profunda, com uma coisa toda, com uma dedicação toda, entrar em sintonia com a divindade e conseguir os melhores fluidos, as melhores coisas e obter tudo o que você quiser. Mas nós só estamos falando de nós mesmos até agora. Deus, ser uma pessoa, não tem nada a ver. E aí é que é o problema. Deus, a Bíblia diz que Ele tem entranhados afetos de misericórdia por nós. Ele ama você profundamente. Ele ama você de uma maneira que ninguém vai amar você. E eu provo isso da seguinte forma, Ele te deu a sua mãe, te deu a sua família, Ele te deu tudo que você tem, foi Ele que te deu.
Você acha que foi você que fez, mas foi Ele que te deu. Então, Deus é alguém mais afetivo do que nós podemos imaginar. Deus sente. E quando você vai numa igreja e tem um pensamento muito ensinado, principalmente década de 80, 90, não sei se a galera continua ensinando, eu não estou circulando muito, mas que Deus não precisa de nada. Deus não precisa nem do seu amor, que Deus não quer nada, o amor dele é incondicional. O amor de Deus é incondicional, mas o amor de Deus é transitivo, porque amor é transitivo. Amor que não é transitivo é egoísmo. O resumo de todo o Velho Testamento é amar a Deus. Deus quer que você ame. Então a primeira coisa que essas doutrinas não vão resolver sobre a bondade de Deus que te seguirá é entender que Deus é uma pessoa. Porque nessa perspectiva, só você sofre, só você... Deus não mandou seu filho morrer por você, nada aconteceu. É só você que é o foco do problema. Então, Deus não é uma pessoa. E quando o Salmo diz, o Senhor é o meu pastor, é um pronome possessivo, mas é um pronome pessoal. Também, que expressa pessoalidade. Deus é o meu pastor. Então, há muita gente que não entendeu ainda que Deus é uma pessoa. Então, ele trabalha com Deus e a religião está ensinando isso, não uma religião, as religiões estão dizendo, olha, seja positivo, você vai alcançar tudo. A divindade está aí para te servir, é uma loja de conveniência. Mas o texto diz que Deus é uma pessoa, e a bondade dele vai seguir você, porque ele é uma pessoa que ama você. Tá? Deus é uma pessoa em todos os sentidos. Não existe nenhum sentido que Deus não seja pessoal. Tá? Eu não estou dizendo que Deus é humano, mas estou dizendo que Deus é uma pessoa. Todos os atributos de uma pessoa, que são pensamento livre é uma coisa que só Deus tem. Só Deus é livre. Nós, humanos, nós temos limitações. Deus pode agir livremente. Como pessoa, ele é diferente da gente. Mas ele tem todos os atributos de uma pessoa. Tá? Ele tem desejo, ele tem vontade, ele tem planos. Tá? Ele tem, quando a gente começa a comparar Deus com a gente, é um problema. Ele tem uma capacidade que a gente não tem. Deus, se ele planejou algo, ninguém pode impedir. Isso que é louco. A gente chegou aqui, foi difícil hoje, primeiro dia no novo lugar. Por onde que eu entro, por onde que eu chego? Deus não tem esse problema, ele já sabe tudo, ele vai chegar e ele vai fazer. Então, assim, pensamento próprio. Então, é importante a gente falar isso, porque hoje Deus virou uma coisa. Não é o meu pastor, é uma coisa. E Deus é uma pessoa. E aí é o seguinte, no dia que você começa a estar interessado numa pessoa, principalmente emocionalmente, você tem todos os cuidados, né, no começo, né? Será que essa pessoa vai gostar se eu levar ali? Será que se eu falar isso, eu te ofendi, me desculpa? Depois, esculhamba, né? Mas no começo, e que você está naquela fase de conquistar a pessoa, você está todo preocupado com a pessoa. Então, se você fosse esperto, e eu fosse esperto também, a gente devia estar preocupado com a pessoa de Deus. Porque é a pessoa que mais ama a gente. Então, o que ele pensa, o que ele deseja, deveria ser importante para nós. Porque a Bíblia diz que ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. É ele que segura você. Então, se você não está preocupado com a pessoa dele, você está preocupado com quem, então? Está preocupado em desagradar o chefe, desagradar quem? Ele é a pessoa. Ele é a pessoa, sabe? A Bíblia diz que Deus é um Deus relacional. Existe uma linha de pensamento, ela está intrinsecamente presente nas religiões. O Senhor é o meu pastor. Deus é relacional. Tem gente que pensa o seguinte, Deus criou o mundo e o problema é seu, irmão. Sua família ficou doente, dane-se. Você caiu, isso é tudo seu. Essa doutrina, ela está aí em todos os lugares. Não pensa que, fulano pensou assim um tempo, não. Tem gente que diz assim, Deus... ele deixou estar correndo tudo solto e no final tudo dará certo. Tem gente que acredita nisso. Tira uma coisa muito importante que eu queria voltar para você. Deus, ele é relacional. E você pode decidir relacionar-se com ele ou excluir da sua vida. Deus é relacional. Então, tem gente que de madrugada está buscando a Deus. Você conhece gente assim. Está clamando a Deus, está buscando a Deus e você está de férias. Essa pessoa diz assim, eu quero ter um relacionamento com Deus. Estou orando direto, estou me aprofundando e tal. Tem gente que desistiu de ter um Deus relacional.
Ele está nessa onda de, tá bom, eu já conheço a doutrina, já conheço esse negócio da doutrina, o Eli fala uma coisa bem bíblica, a Bíblia é minha, eu já estou de boa, estou na igreja há muito tempo, legal, eu não preciso mais me relacionar com Deus. E sabe o que Deus faz? Deixa. Porque Ele não obriga você a se relacionar com Ele. Tá? E a gente vai falar sobre ser pastor daqui a pouquinho, o Senhor é meu pastor. Então, Deus é relacional. Você quer se relacionar com Ele? Legal, Ele vai se relacionar. Tua bondade me seguirá. É a série que a gente está começando nas manhãs agora. Salmo 23, tá? Então, isso está acontecendo com a gente agora, né? Agora, o texto diz, o Senhor é o meu pastor. Você consegue chamar Deus de seu Deus? Eu acho que esse lance de igreja grande é legal porque a galera vai na turma, sabe? Não, sou de lá, sou de lá. Tem salmos que diz assim, que de Jerusalém vão dizer um dia, eu sou de lá, né? Só que ser de Jerusalém não vai salvar você, entendeu? Sou da galera de lá. Não quer dizer só isso. Tem que ter algo mais profundo. Deus é seu Deus mesmo? Então, assim, a gente lê as histórias bíblicas, ouve de gente de oração, entendeu? Eu não posso mentir para vocês que a gente está a 500 metros de onde a gente estava, na Paulista, sem eu ter, de fato, ter sido eu o provocador desse fato, para mim é meio... Eu fico meio... Ainda estou meio pensando, Deus, qual é o teu propósito? Porque eu não consigo, eu não sou Deus. Então, eu quero comentar com você que você chama Deus de meu, mas com muita autoridade, mas é meu, mas ou é um meu assim, sabe? Ô meu, bem de paulistano, ô meu. Será que é um Deus pessoal mesmo? Que você fala, não, aqui comigo o negócio rola porque Deus é meu mesmo. Então, é muito fácil a gente falar isso, que a bondade de Deus seguirá, quando a gente não tem relacionamento com Ele. E aí a gente não experimenta isso, né? Quando eu me relaciono com Deus como uma pessoa, algumas consequências são imediatas, sabe? Ou eu sou poderosamente transformado, ou eu não sou transformado. Ontem nós fomos almoçar, e eu tive uma experiência muito negativa. O cara conseguiu derramar um suco inteiro, uma jarra inteira de suco na minha cabeça, na hora do almoço. E aí, cara, com gelo, tinha bastante gelo também, eu posso dizer para vocês, tinha bastante fruta, né? Então, assim, cara, aí o cara falou para mim assim, e o restaurante ainda era bacana, não era tipo... Aí o cara falou, me desculpa, eu falo, desculpa, eu desculpo, mas irmão, você precisa se preparar melhor. Aí apareceu o gerente para conversar comigo, eu vou dar uma camisa para você, porque eu não tinha nem condição de continuar, né? E o cara falou, errar é humano. Eu falei, errar é humano mesmo, eu já vi muitos erros, mas derramar um suco no corpo inteiro do cara é meio... Mas eu não... E assim, quando chegou o final... O gerente voltou, chegou a hora de a gente pagar a conta, ele não cobrou, né? Porque senão tinha que incluir o banho também, né? O banho de suco deve ser mais caro. Mas... O senhor foi, tomou um banho de fruta ainda, o senhor vai querer pagar só isso? Né? E o cara falou, pô, o senhor foi um gentleman conosco, o senhor não gritou, o senhor não... né? E aí quando meu filho chegou em casa, eu falei assim, então, o Espírito Santo, ele trabalha na vida da gente. Porque... todo mundo é igual a todo mundo. Na hora que derrama uma jarra de suco lentamente na sua cabeça, ainda foi isso. O cara equilibrando e derramando, né? Você... Então, se você tem um relacionamento pessoal com Deus, Deus muda você. Porque aí tem gente que, como ele não é mudado, ele tem... Os cristãos têm slogan. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou isso, não sou aquilo. Então, o que acontece? Ouvir o testemunho do cara me emocionou. Me emocionou, porque eu falei, pô, eu não estava esperando dar testemunho nenhum aqui. Porque eu estava aqui numa situação que acabou o almoço, né? Terminou em líquido o almoço, né? Então, assim, quem que transforma? E eu estava conversando isso com a Marta ontem, né? À noite, depois só nós dois. Não longe de mim fazer louvor. Eu falei, Deus trabalha na vida de todo mundo. Todo mundo. Então, se você tem um relacionamento com Ele profundo, Ele vai mudar quem você é. Ou então você não tem. Porque isso é a regra do amor, gente.
Um grande amor muda você. Se não muda completamente, é porque não foi um grande amor. Tem pessoas que elas pegam os trejeitos umas das outras, mas isso é bobagem. É bobagem, é coisa externa. E todo sábado eu vou comer em tal lugar. Isso é bobagem, pode passar. Mas um grande amor muda quem você é. E se você tem um relacionamento profundo, pessoal com Deus, ele vai mudar quem você é. Vai mudar. Não tem jeito. Porque ele é uma pessoa e ele não é qualquer pessoa. Então o caráter dele vai ser imprimido em você, tá? E o limite desse relacionamento, só você que pode impor. Deus está pronto. Está pronto para se relacionar com você antes de você existir. Ele já fez um plano maravilhoso para você. Não tem como ter um plano melhor. Não, eu vou fazer um plano melhor. Não tem. Ele já preparou o plano. Quem que vai limitar o plano? Você. Deus vai limitar? Não, ele já... Você vai definir até onde você quer ir. Tá? E eu quero falar muito disso agora, porque é o seguinte. Como a gente vai relacionar com Deus, e Deus é esse ser poderoso, transformador, que age na vida de qualquer um, miraculosamente. Chega uma hora que você fala assim, eu vou dar um tempo, porque... Se eu continuar me relacionando com Deus assim, vão começar a acontecer milagres, eu vou ter que me comprometer com Ele, e eu sou esse cara assim meio, sabe, meio frio, tá bom aqui, tá confortável, então eu não quero me relacionar profundamente com Deus, porque vai dar ruim. E tem gente que pensa assim, talvez você secretamente pense isso. E assim, eu sou meio zoado, eu acho que tá bom do jeito que tá. Não quero que Deus trabalhe em tudo. E a música que nós estávamos sendo guiados aqui pelo Max, é dizer, não, eu vou me entregar. Vou me entregar completamente. Então, é isso que você quer? Se você quiser isso, a Bíblia diz que Deus é Emanuel, é Deus com você. Ninguém vai estar fechado com você como Ele. Você está na desgraça, Deus está com você. Porque o fim da sua história nunca vai ser a desgraça, vai ser sempre graça. Ele vai estar com você. Quando você está na desgraça, além dele, a gente não sabe quem vai estar com você. Tá? Quando você se relaciona profundamente com Deus, você se encontra com Jesus. Porque Jesus, ele veio para mostrar para a gente que ele é o bom pastor. Ele falou, eu sou o bom pastor. Você quer saber quem é um bom pastor? Eu sou o bom pastor. Você quer ser guiado por mim? Então, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vou morrer por você. Eu vou fazer tudo por você. Tá? Eu estou com você. Ele é a palavra. As ovelhas ouvem a voz. Tá? É engraçado, as ovelhas elas sabem qual é a voz do pastor. É incrível. Você chama, ela não ouve. Mas quando o pastor chama, e não é um chamado, ele escolhe o que ele vai fazer, elas saem de onde elas estiverem, porque sabem que com o pastor é legal. É impressionante. Elas ouvem a voz. Jesus é a palavra. Ele é a palavra de Deus, é o cumprimento da promessa de Deus. Então, você tem que ouvi-lo, porque ele veio para fazer isso, tá? Você vai ver o infinito cuidado de Deus quando você resolver se relacionar com Deus. Você vai ver que ele cuida de você, que ele não te desampara. Então, tua bondade, vamos lá? Tua bondade me seguirá. Vamos falar juntos? Tua bondade me seguirá. Eu fiquei pensando em fazer 2 séries, né? Tua misericórdia me seguirá, que está aí também no texto, né? E mostrar isso, mas eu acho que ia ser muito. Então, tua bondade me seguirá, porque Deus é um Deus pessoal. Em segundo lugar, porque Deus é o seu pastor. Vamos falar alguma coisa? Nós não sabemos muito esse lance de pastor no Brasil, sabe por quê? Bom, pastor, desde que eu não queria ser pastor, eu já sabia o que a mídia falava de pastor. E a gente tem muito gado, que ovelha também é gado, mas a gente tem muitos bovinos. Então, a gente vê o tratamento dos bois como se fosse o pastor. E tem gente que confunde. E tem pastor que confunde também. Entendeu? E é muito diferente dos ovinos. As ovelhas são diferentes. As ovelhas, elas seguem. Os bovinos... E outra coisa, se você bater com a mão na anca aí de um touro, ele vai falar assim, o que aconteceu aqui? Parece que né? Ele não está nem aí. O cara vai gritando, ele olha para trás assim e fala, o que está acontecendo? O que é esse ser pequeno? Aí tem um cavalo, ele já se... Então, precisa de boiadeiro. Tem muito pastor que quer ser boiadeiro. Então ele fala assim, vão vocês, que eu estou aqui, e façam, aconteçam. E tal. E ele está atrás. Entendeu? Então, pastor é o que a gente não sabe. O pastor vai na frente. Você tem que ver onde que ele está indo para você seguir.
Não vai gritando, você, agora, ali e tal, né? Eu fiz remo um tempo, foi muito legal, mas quando eu fui ver como que era o remo, tinha um cara de lancha, com uma menina que com certeza era federada, que ela estava o cara de lancha com, né, espécie de megafone, mais rápido, ele de lancha, só assim, a menina, e ele, Eu falei, cara, assim é fácil, né, mano? Na lancha, pá, mais rápido, força agora, tal. Então, tem muita gente que acha que pastor é isso, né? Que Deus vai falar para você, ei, agora você tem que fazer e tal. E tem igreja que está vivendo dessa maneira. E a galera está tão envolvida nesse esquema de mandar fazer, que não entende que o pastor deu a vida por você e ele diz, eu vou na frente. Eu mandei Jesus, Deus mandou Jesus para te mostrar qual é o modelo. Então, você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que ser parecido com Jesus. Então, o primeiro problema nosso é que a gente não sabe o que é pastor, então a gente está achando que é diferente. E tem gente que viveu com boiadeiro e no dia que encontra pastor não consegue saber o que está acontecendo. Fala, mas como que é assim? O cara se importa. É assim que funciona. Os seres humanos que são pastores, e deixa eu falar aqui já, dá uma real para todo mundo. A cidade precisa de pastores e pastoras. Como assim? Pastorear pessoas é a função do crente, todo crente. Nós não vamos alcançar essa avenida, hoje foi difícil chegar porque a porta não estava aberta ali e tal. Na hora que abrir a porta e a pessoa descer, quem que vai falar? Não, eu vou chamar alguém. Não, alguém é você. Onde você está, a pessoa é você. Então, e como que as pessoas vão ver? Pelo exemplo. Não adianta você falar, não, vai vocês. Olha, eu vou chamar um cara que vai dizer para vocês como é que é. Não, a pessoa vai olhar para você e vai saber como é que é. Então, o pastor é assim. O senhor é meu pastor? Então é isso, tá? Você vai ter que ter um relacionamento com o pastor. Tem todo tipo de ovelha. Tem a ovelha kamikaze, que como a ovelha gosta de comer muito, você já viu aqueles, né? Tem uns ramos que eles ficam assim bem na beira do abismo. A ovelha fala, nossa, se eu pegar nossa, eu vou ficar muito bem. E ali ela cai, né? Ali elas... Então, pastor, a ovelha, ela, em relação aos outros animais, ela não tem defesa. Ela só tem... o crânio dela é muito duro na frente. Só isso. Mas, para o lobo, para o leão, é uma delícia. Bate a cabecinha aqui que eu vou só pegar de jeito e acabou para você. Então, as ovelhas, elas não têm muita defesa. Então, elas estão o tempo inteiro precisando de ajuda. Então, esse relacionamento com o pastor é fundamental para a sobrevivência delas, porque é ele que as guia. Então, quando eu tenho um relacionamento pessoal com Deus e Deus é o meu pastor, eu começo a perguntar para ele, Senhor, onde que eu vou parar meu carro hoje? Senhor, para onde que eu vou hoje? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Sabe? E esse relacionamento é um relacionamento miraculoso, porque Deus é um milagre. Então, você começou a andar com Deus, começa a multiplicar o milagre. E se você vai na igreja e fala assim, aquele pastor lá é miraculoso, então você podia ser também. Como? Andando com o pastor. Não com o pastor da igreja, com o supremo pastor, que a Bíblia chama, que é Jesus. Os milagres vão começar a acontecer. E aí as pessoas começam a falar, deixa eu ficar perto de você aí, porque parece que Deus só abençoa você. Não. Jesus é um milagre. Você chegou nele, o milagre começa a acontecer. Tá? Bom, mas a gente precisa falar algumas coisas. Se você quer que Deus seja o seu pastor, você precisa ser ovelha. E a ovelha, ela é dependente. A ovelha, ela se submete livremente. Ela entende que o relacionamento com o pastor é o grande benefício da vida dela. Então, é muito comum ver uma ovelha deitando ou se colocando no colo do pastor, sabe? É uma coisa bem bonita, como os bichos vão se relacionando. E é um exemplo bonito, porque quem escreveu esse salmo era um pastor de ovelhas, que é Davi, mas ele escreveu para Deus, ele como ovelha. O Senhor é o meu pastor. Tá? Então, quem é esse pastor? Ele é o Senhor do universo. Ele criou todas as coisas. Então, às vezes a gente olha e fala assim, olha, será que vai dar certo? Olha, nós chegamos nesse lugar novo, e como é que vai ser e tal? Se o Senhor é o dono do universo, nós estamos falando de coisa pequena. Toda vez a gente está falando de coisa pequena. Por quê? Porque é coisa pequena. Para ele é coisa pequena. Imagina que se Deus estivesse no fim do universo, ele olha para você, que tamanho que você está? Se ele fosse como nós. Você nem existe.
Nenhuma molécula você é. E Deus está em toda parte. Ele é o Senhor do universo. Esse é o seu pastor. Não é qualquer pastor. Ele é o Senhor de tudo. Ele mandou, a coisa acontece. Tá? Nada vai nos faltar? Essa é uma pergunta que eu, depois aí, a gente coloca para quem quiser. Eu acho que foi nas orações que eu falei sobre isso, né? Nas orações, a gente tem um projeto diário de oração, e eu falo sobre isso. Nada vai faltar? Então eu queria dizer para você que não, vai faltar sim. Porque tem coisa que te prejudica, sabe? Senhor, eu quero bacon toda hora. Deus fala, não, meu filho, bacon toda hora não. Mais sal, Senhor, na vida, mais açúcar. Ele fala, não, meu filho, não. Isso aí vai dar um problema, isso aí. Entendeu? Eu quero mais doce, eu quero doce o tempo inteiro. Deus olha para você e fala assim, eu sei, você é um menino, uma menina, você é mimado, você quer fazer as coisas do seu jeito. Tudo bem, mas não é assim. Então tem coisas que Deus não vai deixar mesmo. E outra coisa, Deus está treinando o seu caráter. Esse é o problema de filhinho de pai rico. O pai tem dinheiro. Ele pode dar tudo. E a criança se liga e fala, se eu colar no meu pai aqui vai dar certo. E tem cristão que está fazendo isso. Quer colar no pai e fala, Deus, eu quero fazer uma atrapalhada aqui, segura aí. Deus fala, não segura, nem sei quem você é, nem meu filho, você é só parente, entendeu? De alguém que crê em mim. Você nem crê, eu não vou fazer nada. E tem gente que acha que está se dando bem, porque Deus está com ele. Então eu quero te dizer o seguinte, o que Deus planejou para a sua vida não vai faltar. É isso. O que ele planejou não vai faltar. O resto pode faltar. Então, às vezes, você vai se meter vou me meter aqui, vou fazer um negócio aqui que não vai faltar. Não, dá certo, mas dá errado. Tem coisa que dá certo e dá muito errado. Aí você fala, Deus, o senhor não falou que não ia faltar? Não, isso aí vai faltar. Atrapalhada, entendeu? Confusão. Gente relacionamentos tóxicos, vai faltar. Isso aí vai faltar. Entendeu? Mas o que você precisa não vai faltar. Não vai faltar. Nada vai faltar. E isso é uma declaração de fé. Você pode falar isso pela fé. Tua bondade me seguirá. Não vai faltar nada. Sabe? E eu queria falar uma coisa, que às vezes precisa faltar algumas coisas para Deus treinar seu caráter, sabe? Você se tornar mais humilde, mais... Precisa. Às vezes o negócio precisa apertar, precisa ficar estreito. Se não ficar estreito, você já não ora. Você não busca. Você não tem um relacionamento pessoal. Se Deus começar a te dar tudo que você quer, você se perde. Porque você não tem... Você já é o seu pastor. Ele fala, não, deixa o menino gemer um pouquinho aqui, deixa a menina chorar um pouquinho aqui, para ver se ela se liga. Onde que está isso? Na Bíblia, no Velho Testamento. Vou deixar vocês passar sede, fome, vou deixar o sufoco acontecer, para ver se vocês ergam os olhos. Mas não é porque Deus queira isso, Ele quer você. Ele não quer o que Ele pode te dar, Ele pode tudo, mas não quer perder você. Tá? Eu já falei isso antes, mas eu gosto de uma história de um amigo meu que falou assim, por favor, me ajuda a trazer meu filho, adolescente, de volta para a igreja. Mas o que aconteceu? Por que ele não está vindo? Não, ele está lá na praia. Mas como que ele vai para a praia? Ele vai com o meu carro. Ah, é? O que ele está fazendo lá? Ele surfa. Mas surfa como? As pranchas, eu dei para ele. Tem várias pranchas. Ah, ele surfa com as suas pranchas? É. E onde que ele fica? Na minha casa. E você quer que eu traga ele para a igreja? Deus não vai fazer isso com você. Ele não vai empurrar você para o inferno. Nunca. Então, às vezes, você acha a saída miraculosa e ele olha e fala assim, vai acabar com você. Se eu der o que você está pedindo, isso vai ser o fim da sua história. Por isso eu não vou dar. Então, é muito importante. Só sobre nada me faltará, a gente podia falar muita coisa. Mas se Deus é o seu pastor, esse relacionamento pode ser intenso. E aí eu queria fazer um debate com vocês hoje, tá? Bem rápido, porque eu não dá tempo, eu já estou falando mais do que eu falo normalmente. Mas eu estou aqui empolgado de compartilhar isso com vocês. Tem gente que vive apaixonadamente, até a morte. E eu conheço gente assim. Tem gente que é meio suave, né? Você não sabe o que o cara sente, meio racional, né? Não tem problema nenhum ser racional, eu acho que sempre o equilíbrio, né, é ser sensível, não hipersensível e não totalmente racional, é ser sensível. Você ser uma pessoa sensível, é o que Deus quer. Mas esse relacionamento pode ser intenso, a vida inteira. Você pode falar, meu Deus, no último dia da sua vida, como foi no primeiro dia que você o conheceu. E essa escolha é sua. Só que
Quando você fala, meu Deus, e é verdade, o céu balança, irmão. Os demônios tremem. E quando você fala, meu Deus, né? Meu Deus, pisar no seu pé, né? Meu Deus, né? Nem você treme, não acontece nada. Porque não tem intensidade. Por isso que quando chega o cara que Deus é próximo, aí os demônios começam a falar, ih, chegou o cara. Para ver se o cara tropeça na vaidade, né? Mas chegou o cara mesmo. Não adianta falar que não chegou. Chegou ela. E a galera toda fica humilhada. Mas chegou. Por quê? Tem intensidade. O meu pastor tem intensidade. Né? Deus quer comunicar os afetos dele com você. Ele quer que você sinta o que ele sente. Ele quer que você veja o que ele vê. Isso é muito louco, porque o que Deus vê é incrível. Então, quando Deus começa a você ter um relacionamento intenso com ele, os seus sentidos ficam abertos para ver coisas que você não via. Tanto da natureza, da arte, de tudo. Você fica um cara... Ser cristão não é ser um cara tapado, com medo de todo mundo, criticá-lo. Não. É um cara aberto, a cabeça está vendo tudo. Ele escolhe, antes ele não escolhia. Tá? Queria fazer algumas perguntas para a gente concluir essa ideia de que tua bondade me seguirá. Vamos falar um pouquinho sobre você e o pastor, que é Jesus. Você é uma ovelha de verdade? Eu vi um africano falar uma vez o seguinte, Deus não pastoreia antílope, ele falando, né? Foi bem legal, porque antílope ninguém nem conseguia, né? Como assim? Então, Deus não pastoreia, né? E ele começou a falar leão, falou as coisas lá que tinha no país dele, do Congo, né? Bode, né? Deus pastoreia ovelha. Quem é você? Porque assim, animal muito voluntarioso, que faz o que quer, não é ovelha. Né? Dependendo do bicho, aí, se ele tem dente, você começa a munhanhar, ele te dá uma mordida e fala, porque quem manda sou eu. Que é uma coisa que o bicho também faz, né? Se não for doméstico, ele arranca um pedaço. Fala, o que é você? Não adianta. Você é uma pessoa irracível, não quer ser dirigido por Deus, não quer ouvir a voz dele, não quer ter um relacionamento com ele e é interesseiro. Meu amigo, não é Deus que está mordendo você. É você que está seguindo um caminho, porque você não é ovelha. Então, o Senhor é meu pastor, tua bondade me seguirá? Para quem? Para a ovelha. Por quê? Porque o outro está fazendo o que ele quer. E aí, mano, não é assim. Não é isso que o Salmo diz. É daqui que sai a mensagem. Eu quero ser o controlador da minha vida? Então, gente, queria falar principalmente para vocês que estão aqui, que estão no começo da jornada espiritual de vocês, não faz muito tempo. Quando Deus começa a trabalhar a vida da gente, ele começa em áreas que antes eram, assim, que a gente não imagina. Começa poderosamente em áreas que a gente não imaginava, mas lentamente ele vai chegando em áreas ocultas, que são muito difíceis para a gente lidar. E aí a presença de Deus chega lá e você fala, não, isso não tem jeito. Para você não tem, para o pastor tem. Mas aí tem uma decisão. Deus vai guiar a minha vida emocional, ou eu acho que eu estou sozinha para o resto da vida. Deus vai guiar a minha vida profissional, ou eu estou sozinho. Quem é que vai guiar a sua vida? É uma decisão. Se for Ele, tua bondade vai seguir. Sabe? Quem que vai guiar? Né? O que Deus faz vai satisfazer você? Gente, honestamente, como eu comecei meu processo intenso, primeiro porque eu não queria ser pastor. Depois que eu me submeti a isso, os meus mentores falaram assim, você vai estudar lá no Nordeste. E aí eu comecei a conviver com a miséria do Nordeste. Eu estava com 17 anos, acabando de completar. Eu não estava pronto para tudo aquilo humanamente falando. E o meu coração queria outras coisas. O nada me faltará não fazia sentido naquela época. Mas Deus começou a encher minha alma de coisas que não existiam, sabe? Ele começou a dar uma completude para a minha vida, mesmo eu não tendo determinadas coisas. Ele vai fazer. Ele vai satisfazer sim. Tua bondade vai seguir, sabe? O que está faltando hoje para você? Olha, aqui está aparecendo uns cultos que eu falei aqui, que acontece, né? O que você quer hoje? O que você quer? Vem aqui na frente e tal. Pois é, Deus está te perguntando. Sou seu pastor, o que você quer? Ah, Deus, eu estou querendo aquela moita ali, ó. Está bem na beira do abismo, meu, aquilo vai ser demais. Vai ser uma experiência inesquecível. Ou irreversível, né? O que você quer?
Talvez hoje o que eu e você devêssemos querer é que a bondade dele siga a gente. E que a gente esteja seguindo essa bondade também. Falando, não, eu quero estar envolto nisso aí. Eu quero que essa bondade me siga mesmo. Eu quero experimentar isso. E eu vou estar todo feliz se hoje, nesse dia difícil de chegar, Deus abençoe. Espero que você tenha saído abençoado. Você que acompanhou, que acompanhará isso na internet aí, nos próximos dias, espero que você tenha sido muito abençoado. Foi um dia de começo aqui, tá? Então, eu quero falar para vocês que meu desejo é que, se uma pessoa aqui falar, eu quero ter um relacionamento intenso com Deus, vou procurar isso, eu quero isso. Não pense que a sua vida vai ser menos abençoada e que todas as áreas que você acha que já não tem mais jeito, não vão ser completas por Deus, porque vão. Muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente está indo pelo caminho errado, do jeito errado, não deixando Deus transformar a vida da gente. E se você disser, Deus, eu quero isso, Ele vai ser seu pastor, tá bom? Vamos cantar de novo a canção? Deus, eu abençoo esses meus irmãos em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço por esse primeiro dia, Senhor. Tua bondade vai nos seguir, Senhor Deus, para todo sempre, até a tua casa. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, o poder consolador do Espírito Santo, faça com que eles transbordem, porque a tua bondade vai segui-los para todo sempre. Para todo sempre. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me entrego a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
és fiel.